Vocês estão me ouvindo? Tá ok, né? Se cair, relaxa que eu volto. Já desenrolei aqui que precisava ser desenrolado. Só preciso saber se vocês estão me ouvindo direitinho, porque o apoio pro celular não sei se está cobrindo o microfone, enfim. Vamos lá. Deixa mais uma galera vir por aí pra eu passar umas diretrizes pra vocês, certo? E o notebook aqui, obviamente, é pra iluminar meu rosto pra eu ficar mais bonito. E porque eu sigo trabalhando essa hora. Ô, gente, cadê? Tá aqui. Muito bem, lindos. Nada de dormir. Nada de dormir hoje. Nada de dormir. Vamos lá. Acho que já tem uma galera interessante pra gente começar com algumas diretrizes. Vejam só. Eu já falei pra algumas pessoas, mas eu acredito que não atingiu todo mundo. Caiu. Fica aí agora. O que acontece? Deixa eu mudar esse aqui. Ficaram todos de férias, tenham calma. Fiquem tranquilos. Por uma razão ou por outra, ficaram todos de férias. Tá troncho, né? Não gostei, não. Eu acho que agora... É o que, Gláucia? A prova? Tá pedindo a pessoa certa. Eu. Ó. Vamos lá. O Léo quer participar da live, Léo. Já já eu te chamo. Vice? Só um minutinho. Com relação à prova. Eu já passei para alguns da turma. Mas eu acho que é legal a gente... Não é, isso aqui não é um canal oficial, mas como tem pessoas da turma aqui, eu acredito que vocês podem passar a informação pra frente, certo? A prova não tá difícil. Em que sentido? O que a gente teve na segunda unidade e na segunda chamada foi um padrão de prova, e esse padrão ele não se repete na final, tá? A final ela vai ter 8 questões, onde 7 são fechadas. Uma questão é aberta. Ok? Uma questão é aberta. E... Oi, Amanda. Marcela, comprar crédito. Ou ligar o Wi-Fi. Essa questão aberta, ela não vai exigir grandes digressões de vocês, não. Ela é aberta, mas isso não quer dizer que vocês vão ter que escrever 10, 15 laudas, 10, 15 linhas, enfim, vocês não vão ter que escrever grandes parágrafos para responder, tá? Ela vai exigir conhecimentos diretos de vocês, são respostas muito práticas, é pay-buff, beleza? O padrão de questão, ele é o mesmo, vocês vão ter um caso, vocês vão ter que olhar o caso, mediante aquilo que a gente estudou em sala de aula, vocês vão responder de acordo com a análise daquele caso. Alguns alunos chegaram para mim para dizer o seguinte: Everaldo, eu entendo a matéria, eu entendi o conteúdo, mas eu tô com dificuldade de fazer a interpretação. Eu leio, eu sei do que está acontecendo, mas quando aquilo passa para o caso prático, eu não consigo juntar o Lé com o CRE
e responder a questão. Certo? E aí eu tenho uma dica para dar para vocês com relação a isso. O que acontece? O que eu tenho feito com vocês da segunda unidade para cá, desde quando a gente começou a tratar de direito do trabalho, foi levar a matéria, foi sair dos muros da faculdade, sair da doutrina, do livro e da lei seca, para vocês entenderem como funciona no mundo prático. Por isso a gente trata com casos práticos. Em nenhum momento percebam que eu cheguei e perguntei o que era aviso prévio. O que foi que eu fiz na prova da gente, nas provas da gente? Eu trouxe um caso e perguntei, nesse caso aqui, como é que funciona o aviso prévio para essa pessoa. Voltou? D'Angelo falou que travou. Tá ok? Sinalizem pra mim que tá ok. Tá ok? Voltamos. Acredito que tenha voltado. Voltou. Então, por exemplo. Voltou. Perfeito. O que é que vocês têm que ter em mente? Primeiro ponto. Vocês têm que saber como foi que o vínculo se encerrou. É a primeira coisa que vocês precisam ter em mente. Primeira. Como foi que esse vínculo se encerrou? A pessoa pediu para sair. Se ela pediu para sair, tem umas consequências. Ok? A pessoa foi posta para fora. Ok. Mas ela foi posta para fora por quê? Temos outras consequências. Empregado e patrão conversaram para finalizar o vínculo. Temos outras consequências. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é como esse vínculo se encerrou. Certo? Porque, por exemplo, se eu peço demissão, se eu pedir para sair da empresa, se eu pedir para o meu vínculo ser extinguido, se eu cheguei para o patrão e disse, olha, para mim não dá mais, eu estou pedindo a minha demissão. Eu estou encerrando por vontade própria o contrato de trabalho. E aí, por isso, eu não tenho direito a grande parte das verbas rescisórias que a gente estudou. Vocês têm que ter isso em mente. Quais são essas verbas? Saúde de férias e o salário. Porque eu pedi para sair. Então, o direito entende que eu não estou precisando daquele emprego. Entendeu? Só um minutinho que eu tô trabalhando ainda. Lembra daquele princípio da permanência do contrato de trabalho que a gente estudou? Se eu digo ao meu empregador que eu não quero mais trabalhar, eu não tenho que exigir nenhum direito. Porque eu estou pedindo para aquele contrato se encerrar. É essa lógica que vocês têm que entender. Se eu estou dizendo, ó, esse emprego não é mais para mim, eu não quero mais isso para minha vida, independente do motivo, o direito brasileiro, o direito do trabalho entende que você não precisa daquele trabalho. Não precisando, você só tem direito a receber as verbas que você já adquiriu. Como direito adquirido. Entendeu? Outro exemplo. Se eu sou posto para fora, e aí a gente sabe que quando você é demitido, existem duas possibilidades. A primeira, se você foi demitido por uma causa justa ou por uma causa que não é justa. Lucas perguntou aqui, mas no acordo o empregado tem direito a sacar os 80% da FGTS? Então, é importante vocês entenderem o seguinte. Esse acordo que ele fala aí não é aquele acordo que a gente praticava antes da reforma. É quando empregado e empregador decidem juntos finalizarem o contrato. Nesse caso, o empregado tem esse direito. Porque foi combinado. Beleza? Mas a gente vai chegar lá já já. Perdão.
E aí a gente volta para aquelas duas possibilidades. Eu fui posto para fora. Por um motivo justo ou sem motivo. O que é esse motivo justo? É o que o 482 da CLT chama de justa causa. E aí é importante lembrar que a justa causa, ela é taxativa. O rol que trata da justa causa é um rol taxativo. Não tem como a empresa criar um rol, para dizer que aquilo é justa causa. Glaucia perguntou, é até 80% ou saca 80%? Você saca 80%. O FGTS ele não permite discricionariedade. Eu vou pegar 50% e vou deixar 20%. Vou deixar 30%. Não, você tem que sacar tudo, você tira tudo. Não é uma conta bancária que você movimenta da forma que você bem entender. A gente sabe que existem limitações, que a gente não pode sacar sempre, quando saca tira tudo. Então assim, os 80%. O dinheiro sai todo. Se você não quiser gastar esse dinheiro, você guarda em outro lugar. Pode ser a própria Caixa Econômica ou não. O dinheiro é seu, você que decide. Beleza? E aí o que acontece? O 482 ele fala de um rol taxativo. Ele diz, justa causa é isso, 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 isso e isso. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa e tem lá dizendo que é motivo de justa causa se atrasar 2 vezes. Tá errado? Por quê? Mas, Everaldo, não tem a desídia? Tem a desídia. Mas o que é que a doutrina fala e o que é que o texto da lei fala sobre desídia? É preciso que haja uma contumácia no comportamento decidioso para que a pessoa venha a ser demitida por justa causa. Eu não posso, por exemplo, pegar um funcionário que se atrasou 2 vezes e dizer que na segunda vez ele já está demitido por justa causa. Isso não pode acontecer. Então, o rol da CLT ele é taxativo. Portanto, leiam esse rol. Para vocês terem uma ideia de como funciona essa taxatividade. Né? Vocês já estão aí no 7º, já sabem que todo rol taxativo ele não permite acréscimo, ou seja, eu não posso incluir nada dele, também não posso tirar nada dele. Vamos supor, por exemplo, que na empresa comportamento desidioso não é motivo de justa causa. É uma liberalidade do empregador. Mas se a gestão mudar, por exemplo, você vai poder ser demitido porque é rol taxativo. Certo? E aí a gente tem que quando é demitido por justa causa, essa justa causa, estando ali naquele rol taxativo do 482, as consequências em termos de verba rescisória, em termos de dinheiro, são as mesmas consequências de quando você pede para sair. Excetuando-se, obviamente, naqueles casos em que o empregado causou prejuízo à empresa. E aí, nesse sentido, esse prejuízo tem que ser apurado. Um exemplo. Fulano foi demitido por justa causa e quando fizeram as contas de fulano, ele ia receber R$ 2.500. Porém, fulano causou um prejuízo na empresa. Ele foi demitido por improbidade, certo? Ele foi demitido por improbidade e essa improbidade foi vender produtos da empresa sem botar no caixa. Ele vendia e pegava o dinheiro para ele. E aí foi averiguado que ele vendeu R$ 1.000 em produto. Foi comprovado que ele vendeu R$ 1.000 em produto e esse dinheiro não foi para o caixa. Então nós temos um prejuízo de 1.000, uma verba rescisória de 2.500. O que é que o empregador pode fazer? Ele pode descontar esses 1.000. Ou exigir que a pessoa pague. Entenderam como é que funciona? É importante ter esse cuidado. Como eu estou falando para vocês. O segredo para começar a responder a questão, para começar a entender o caso, quando ele chegar no seu escritório, é perguntar como ocorreu o término do contrato. Léo perguntou aqui, a desídia tem que ter habitualidade e é necessário que o funcionário tenha sido advertido anteriormente. Então, a desídia, no meu ponto de vista, e aí isso vai depender, obviamente, do juiz que vai pegar teu processo, é preciso que haja uma habitualidade. Porque, por exemplo, o funcionário
se atrasou uma vez 5 minutos. Da segunda vez ele se atrasou 2 minutos. Na terceira vez ele se atrasou mais 3 minutos. Tem empregador que não se importa. Adverte, mas não se importa. Tem empregador que já exige. Qual é o comportamento padrão? Atrasou uma vez, advertência oral. Atrasou 2 vezes, advertência por escrito. Na terceira, suspensão. Na outra, demissão. Só que isso não acontece na prática. Certo? Isso não acontece na prática. E esse tipo de questionamento, ele geralmente não entra em questão, concurso, aquela coisa toda, porque isso depende muito de como o empregador lida com seus empregados. Como ele lida com a relação de trabalho. Às vezes é muito melhor conversar com a pessoa e perguntar se ela está precisando de alguma coisa, do que eu somente advertir, demitir e acabou a história. É importante lembrar que a empresa também tem prejuízo quando ela demite. Que o dinheiro tem que sair do caixa. Beleza? Deixa Glebson, Leonardo, pelo amor de Deus, ele tá ali aprendendo também. Às vezes eu entro na dele que eu sou desses, pra ficar olhando. Isso, um fluxo. É importante ter um padrão de comportamento na empresa. É importante que teu funcionário esteja bem naquela empresa e que ele saiba que ele não vai ter problema quando coisas desse tamanho acontecerem. Até porque o comum de se fazer atualmente é importante que você bata o ponto em até 10 minutos antes ou 10 minutos depois do teu horário. Aquilo ali é o que ele chama de margem de aceitação. Passou disso, no caso de você bater acima de 10 minutos antes, é hora extra, 10 minutos depois é atraso. Mas isso vai muito da empresa, da forma como a empresa lida com seus empregados. Beleza? E aí a gente chega na segunda possibilidade do encerramento do contrato, que é aquele sem justa causa. O que é um contrato ser encerrado sem justa causa? É quando eu simplesmente informo ao meu empregado, à minha empregada, que não dá pra gente mais continuar no trabalho e você encerra suas atividades hoje. Não, mas por quê? Porque Deus quis. Tem, né? Quando Deus quer. É isso. Deus quis. E eu também quis. E é isso. Nesse caso, a gente tem 2 princípios aí. Eu não digo que eles colidem. Eu digo que é uma relação de amor e ódio entre os dois. A gente sabe que amor e ódio andam junto. São sentimentos antagônicos, mas eles andam juntos. No primeiro ponto, eu tenho o princípio da continuidade do trabalho, do posto de trabalho. E de outro lado, nós temos o fato do empregador ter a liberdade de gerir sua empresa como ele bem entender. Obviamente, ele tem limites para isso, limites impostos pelo princípio da continuidade da relação do trabalho e emprego, mas ele tem essa liberdade. Tu tem liberdade para fazer o que tu quiser. Porém, a depender do que você fizer, você vai ter que arcar com as consequências dessa atitude. Beleza? E aí, quando eu dispenso o meu empregado sem justa causa, eu estou indo de encontro a esse princípio da continuidade, porque o correto é que o empregado entre na minha empresa e ele continue trabalhando. Se ele não fez nada, se ele trabalha bem, se tudo está acontecendo como tem que acontecer, se ele cumpre todas as ordens, se ele bate suas metas, se ele não se atrasa, se não existiram problemas que pudessem macular essa relação, por que eu estou encerrando esse contrato? É assim que o direito entende uma demissão sem justa causa. Por isso que existem tantas verbas rescisórias a serem pagas nesse tipo de demissão. Para que o empregador sinta no bolso, que é onde se sente, infelizmente num sistema capitalista é onde se sente, que ele sinta que não é assim que a banda toca, que eu não posso brincar com a realidade das pessoas dessa forma. Até porque existe uma família por trás daquele empregado. Existe uma despesa que ele tem mensalmente. Então eu não posso simplesmente sair demitindo as pessoas e deixá-las para lá. É assim que funciona o direito do trabalho brasileiro. Certo? E aí, nesse caso específico, é onde vocês têm que ter um pouco mais de cuidado, porque a quantidade de verbas rescisórias é maior. Tem saldo de salário, tem as férias vencidas mais 1/3, tem as férias vincendas, que são as proporcionais, as férias proporcionais mais 1/3. Tem o 13º, que porventura tenha se atrasado, tem proporcional de 10º. Tem o FGTS, que é sacado
todo o 100% do FGTS, mais uma multa de 40% sob o valor que está na conta, fora que a empresa tem que dar a guia do FGTS e a guia de seguro-desemprego. É verdade, se a empresa não der, o que acontece? A empresa ela tem que entregar algum documento para você dizendo que você foi demitido. Se ela não entrega, você tem que ir para a justiça. Não tem outro caminho, porque você só consegue comprovar na justiça. Ela entregando, porém, mas não entregou a guia, mas com o TRCT, lembra do TRCT? O termo de rescisão contratual de trabalho, pronto. Com o TRCT você consegue no Ministério do Trabalho e dar entrada no seu seguro-desemprego. Beleza? É importante que vocês tenham esse cuidado ao ler uma questão, ao se deparar com um cliente no futuro, porque é a primeira pergunta que a gente faz no escritório. Você foi demitido com ou sem justa causa? Isso é o cajado de Moisés no Mar Vermelho. É com essa pergunta que você vai saber se você vai andar por sobre as águas ou se você vai andar na terra. Foi demitido sem justa causa. A forma de lidar com o problema é uma. Foi demitido por justa causa. A forma de lidar com o problema é outra. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então não é só entender o instituto. Você tem que entender como o instituto se aplica na vida prática. Porque é isso que vai ser exigido de você numa questão de prova, numa questão de concurso ou na vida prática da advocacia. Para aqueles que pretendem seguir o direito do trabalho. Certo? Finalizadas essas duas primeiras, a gente entra numa novidade que veio com a reforma trabalhista, que é o acordo, o famoso acordo. Por que eu falo famoso acordo? Porque antigamente, antes da reforma, era muito comum as empresas fazerem um acordo com as partes. Segura que Antônio perguntou o seguinte: o prazo para efetuar o pagamento das verbas é contado por dias úteis ou corridos? Dias úteis. Dias úteis. Tá? Perdão, dias corridos. São 10 dias corridos da data da demissão. Você exclui a data da demissão e inclui a data final. É tipo o prazo processual. Tá? São 10 dias. Para todos os casos. Teve uma questão dessa na prova da gente. E muita gente errou porque foi-se embora pelo que estava na legislação anterior. Na legislação anterior havia divergências. A depender do caso, se havia aviso prévio, se não havia, era de 30 dias e por aí vai. Na nova legislação, são 10 dias da data da demissão. Se eu fui demitido hoje, que dia é hoje? Hoje são 17, né? Dia 18, já é 18. Se eu fui demitido hoje, meu prazo começa a contar amanhã. Então vamos lá. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... Dia 28 é o 10º dia. 28. É no domingo, é no sábado. Sábado a gente sabe que não conta. Ninguém faz pagamento no sábado. Na segunda-feira, dia 30. É o dia final. Beleza? Exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Beleza? Então vamos lá. Antigamente, o que as empresas faziam? Fulano, tu pede demissão. E a gente sabe que quando pede demissão, as verbas rescisórias diminuem. E eu te indico para outro lugar. Eu te boto em outro cargo. Fazia arrumadinhos. Ou o mais comum. Eu chegava no meu patrão e dizia: eu tô precisando de dinheiro. E eu queria que o senhor me demitisse. O senhor me demite. Eu recebo todas as verbas. Todas as verbas. E eu lhe devolvo a multa de 40%. É como era que esse acordo acontecia. Porque o empregador, quando ele informa no sistema que a demissão foi sem justa causa, ele tem que realizar o depósito na conta do FGTS, senão ele paga a multa. Então quando a pessoa sacava, ela pegava esse dinheiro e levava na empresa. Isso era ilegal. Não podia acontecer. O que foi que aconteceu com a reforma do trabalho, com a reforma trabalhista? Hoje já é possível fazer acordos. Eu sentar com meu chefe, com minha chefe e dizer:
eu quero sair, tu quer me demitir, o que a gente pode fazer com relação a isso? Nesses casos, hoje, que já é legalmente reconhecido pela legislação, após essa reforma abençoada, as verbas, elas são devidas, mas elas são devidas pela metade. Everaldo, por que pela metade? Eu nunca entendi por que é pela metade. Porque a vontade não é só de um. Veja que um quer demitir e o outro quer sair. Aí vai ficar como? É assim, justa causa com justa causa. Porque é 8 ou 80, né? Como os dois querem juntos, então o direito entendeu o quê? Corta. Você recebe tudo, porém pela metade. Certo? E aí, dentro de cada possibilidade dessa, o que acontece? Ela tem suas regras próprias. Foi como eu falei pra vocês. Se foi por justa causa, as regras são essas. Se foi sem justa causa, as regras são essas. Se foi por acordo, as regras são essas. E é como D'Angelo está falando aqui. E não tem a surpresa da demissão. Se eu tô pedindo, entendeu? Eu sei que eu vou sair. E é aquilo que a gente já conversou 1000 vezes. Se eu tô pedindo, o direito entende que eu não preciso. Por isso que eu não recebo tudo. Mas tá havendo um acordo. Ó, tu vai perder, mas eu também vou. Pela metade. Beleza? Qual é o cuidado que vocês têm que ter com relação a esses casos? É saber o que cabe e o que não cabe. O que eu sugiro? Monta um quadro. Demissão por justa causa. Verbas decisórias. Bota as verbas. Demissão por justa causa. Bota as verbas. Pedido de demissão. Bota as verbas. Certo? E aí é importante que vocês tenham em mente também se o contrato era por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Que tem diferenças, a gente viu isso em sala de aula logo no comecinho da disciplina. Que se for por prazo determinado, tem uns regramentos específicos. Se for por prazo indeterminado, tem outros regramentos específicos. Certo? Eu não vou entrar em detalhe dos regramentos, porque senão a gente vai passar aqui 3 horas, porque é o conteúdo da disciplina. A minha intenção mais com essa revisão era trazer uma luz para a cabeça de vocês, para que vocês consigam, pelo menos, interpretar as situações de forma que consigam responder as questões. Certo? E aí, o pessoal, eu fiz uma pergunta. Na verdade, o meu representante, coisa mais linda do mundo, Dinho, maravilhoso, deixou aqui para vocês uma caixa onde foram perguntados: André Wilson, tu tá no 10º período, vai dormir. Pelo amor de Deus, deixa os meus meninos sofrerem em paz aqui. Vai dormir. Tirando um palhaço ou outro que mandou eu revisar tudo. Né, Antônio? Palhaço ou outro que fez isso. Teve uma galera que pediu, de fato, alguns temas assim específicos pra gente tratar. E aí eu quero trazer pra vocês aqui algumas informações que eu acho interessantes com relação a esses temas. Ninguém vai tratar de aviso prévio aqui, uma hora dessa, né? Mas eu tenho algumas informações para dar para vocês. Michele também palhaça, pedindo o conteúdo da prova, uma hora dessa, certo? Meu Deus, era pra eu estar num lugar, eu tô em outro aqui no site, enfim. O que acontece? Aviso prévio. O que é aviso prévio? Gláucia, eu falei que se eu fosse explicar o assunto da prova todo, a gente ia passar mais de 3 horas numa live e ninguém quer não, viu? São 10h40 da noite. Ninguém quer não. Por favor. É o que acontece. O aviso prévio é aquele instituto que vem pra dar uma abarcada nessa surpresa, né, da demissão, assim. Na verdade, não é nem da demissão. É pra abarcar a surpresa da quebra do vínculo. Você pediu demissão, aviso prévio trabalhado, né? Em regra. Então o empregador pode dizer: vá se lascar, tome o seu indenizado e vai embora. Qual é o detalhe do aviso prévio? Você tem que fazer a conta, tá? Aquela continha que a gente já fez em sala de aula, para saber quantos dias de aviso a pessoa tem que cumprir.
E essa quantidade de dias de aviso, ela está diretamente ligada ao tempo de contrato que vocês têm. Que a pessoa tem com a empresa, certo? É importante que vocês pensem nesse aspecto,